Ora, eu sou Herbert Bianchi, videomaker, fã do seriado Jaspion e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. E hoje nós temos uma grata satisfação de conhecer um outro Thomas Edison. Tá? O primeiro já nos brindou aí com as maravilhas aí da lâmpada, né? Que nos proporciona aí muitas alegrias. E esse genial também, Thomas Edison, a cabeça brilhante. Tudo bem? Muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Eu que agradeço pelo convite, Kendi. Perfeito. Márcio, um pouquinho dos nossos internautas. Nós já tivemos a entrevista com a Denise, que ela falou um pouquinho, né? Mas é bom saber assim, do seu lado também, tá? Você nasceu em São Paulo também? Sim, nasci em São Paulo, no bairro da Zona Norte, aqui da cidade. Perfeito. Aqui permaneço até hoje. Então, ok. E quando começou o teu gosto pelos quadrinhos? Nossa, Em casa? a pergunta assim é difícil, né? Porque ela remonta lá nas primeiras memórias, né, que a gente tem. Mas assim, eu sempre gostei muito de desenhos, né? Desenhos animados, tal, passava, quer dizer, poxa, na época a gente tinha uma televisão preta e branca, né? Sim. Nossa, o E pessoal... os desenhos só mexia a roupa. o pessoal que só tem celular hoje, só conhece celular, quer dizer, isso é loucura, né? Imaginar. Verdade. Mas assim, de qualquer maneira, eu assisti os desenhos, principalmente de Hanna-Barbera, né? Perfeito. Então, nossa, então você tinha lá o Jacarezinho, o Alligator, né? E o Dom Quixote, né? Tal. Entrava lá, era Dom Pichote. E Fred, né? Fred Flintstone, né? Os Flintstones. Então, eu adorava aqueles desenhos, né? Ficava assistindo por horas, né? E aí, na verdade, minha mãe é que percebeu, né, um certo talento ali, uma certa tendência, né, artística, quando terminavam os desenhos, né, na televisão, e aí eu procurava uma folha, qualquer coisa. Às vezes eu ia buscar um papel de pão, né, alguma coisa, qualquer coisa para rabiscar, um lápis, uma caneta, e aí o desenho terminava e eu continuava desenhando, quer dizer, o personagem principal. E aí ela começou a ver que eu tinha ali alguma tendência artística e tal, e aí o meu avô começou a comprar cadernos para mim, né, estojo de lápis de cor também, né, então isso aí ele começou a me incentivar. Né. Se for, porque ali você tinha que memorizar para depois desenhar. Sim. Hoje em dia você pega e você dá pausa lá e fica certinho. Aliás, a gente tem 2 sobrinhos, né, eu e a Denise e tal, a gente faz isso direto com eles, né, a gente brinca hoje eles falam de um personagem, ou a gente escolhe um, e aí deixa na tela do celular e todo mundo senta assim, né, e já começa a desenhar, mas com referência. Né? Exato, é verdade, até de proporção e tudo mais, né? Sim. Que bacana, legal. E aí você foi, tinha algum especial que você gostava mais de desenhar do que os outros? Olha, tinha um personagem que não era bem um desenho, né, nem quadrinhos e nem animação. Na verdade, era um dos filmes japoneses, né? Então, que era o National Kid, né? Ok, tá. Então, tinha ali aquela expressão, quer dizer, era um personagem, um herói, né? Japonês e tal. Então, ele tinha, na verdade, uma máscara, uma capa, né? Então, e esse realmente, assim, era o que eu mais gostava, né? Então, mas, assim, a gente não tinha, né, o que se tem hoje de referências, né? De Google, né, de YouTube, para você buscar. Então o que a gente tinha de informação era absolutamente só aquilo que você via na tela mesmo da televisão, né, e eventualmente em algum programa que se poderia falar sobre isso, né, mas não existia quadrinhos para quadrados e redondos, né, Verdade. infelizmente. Então, e no dicionário normal você não achava referência nenhuma. Verdade, verdade. É porque é uma arte relativamente recente, né, nova, né, quadrinhos, apesar de remontar desde o final do século XIX, né?
a gente, na verdade, começou a ter uma literatura, né, de quadrinhos bem mais tarde, né? Basicamente, depois com o surgimento mesmo de Marvel e DC, né? E aí a coisa começou a tomar outra dimensão. Né? Sim. Eu me recordo, Tomás, que quando era garoto, tinha os gibis que eu podia ler, que era Disney, esses aí e tal, mas os gibis lá, Tarzan, Superman e tal, para maiores de 13 anos. Tinha uma censura, né? Sim. Então, que era aprovado pelo código de ética, todas essas coisas assim. Então, era um pouco mais difícil. Hoje, a molecada vê esses super-heróis aí de hoje, que tem muito mais violência do que os quadrinhos do passado, podem ser lidos por qualquer idade. Verdade. Aliás, você tem que trabalhar muito até o bloqueio, né? Os pais hoje, a preocupação deles é saber o que eu vou bloquear no YouTube, né? Principalmente, né? TikTok e tal, essas outras redes e tal, para que ele não veja, né, coisas que absolutamente estejam fora, né, da sua faixa etária. Ok. Tomás, você foi estudando, e aí ao longo do tempo, entre várias profissões que existem, o que você pensou assim, não, eu vou continuar nos quadrinhos? Foi o trabalho que te levou a isso? Na verdade foi assim, uma das coincidências da vida, né? Se é que a gente pode chamar de coincidência. Eu tinha um amigo, né, de uma família que eu conhecia, que ele tinha me levado, na verdade, para um banco, né? Trabalhei no Banco Real, hoje é Santander. Sim. E eu lá trabalhava e ele me indicou, mas eu fiz todos os testes, né, para entrar no banco. Então eu entrei, não estava nem um ano lá. E aí não era aquilo que eu queria, aí eu avisei, né, em respeito à sua indicação e tudo mais, eu falei, olha, Alcides, eu não quero, né, mudar mais para mim aqui, eu não quero trabalhar. Eu saí de lá, para você ter uma ideia, né, como é que era a minha cabeça já com relação ao que eu gostava, mesmo o que eu não gostava. Eu saí de lá, do banco, sem saber para onde ir. Né? Quando eu saí, eu passei na frente de uma casa que fazia letreiros e antes, né, hoje tudo computadorizado, mas fazia letreiro na mão, faixas de aniversário, né, tudo mais, tal, placas, né? E eu desci do ônibus, voltando para casa, desci do ônibus e perguntei, preciso de algum ajudante, eu posso fazer alguma coisa, tal, porque eu já gostava de letras, né? Eu tinha feito um curso autodidata, mas feito um curso com o professor De Franco, né, tal, com uma cartilha antiga dele, de letras, então eu acabei sendo um calígrafo amador ainda. Bacana, mas é bom que você tenha noção de proporção, né? Essas coisas. E aí eu entrei lá, comecei a fazer na faixa, cheguei em casa, minha mãe quase que me bateu, né? Eu falei, poxa, mas você largou, né, um trabalho, né, certo, sério e tal, né, para fazer faixa, entendeu, tal. Já começou a falar da saúde, você vai ficar cheirando aquelas tintas, porque tinha isso, né? Eu falei, realmente aquilo lá não me fez muito bem, não, durante muito tempo. Mas aí eu acabei tendo um contato novamente com essa pessoa que me indicou para o banco, para o Alcides, e aí, de novo, nessas coincidências da vida, ele me viu escrevendo, né, eu gostava de escrever, de fazer alfabetos inteiros. Eu ficava conversando aqui com você, eu tinha uma folha em branco na mão e eu ficava fazendo a letra gótica, tudo mais. Interessante. Isso era uma fixação que eu tinha. Aí ele olhou e falou, poxa, mas você tem uma letra linda, né, bonita, como é que você fez isso? Eu expliquei. Aí ele falou, eu vou indicar você para uma pessoa, né, talvez não seja ali que você fique, mas certamente você vai conhecer o mundo. Você gosta de quadrinhos? Eu falei, meu Deus, né, adoro, tal. Aí ele me indicou, cara, quem que era? O cunhado dele, né, era o Eli Barbosa. Puxa, que interessante. Casada com a irmã dele, a Tereza, a dona Tereza. E aí ele me levou no estúdio, né, cheguei no estúdio, não esqueço, a primeira pessoa que eu vi no estúdio que me lembra até hoje foi a Denise. Foi amor à primeira vista. Para você ver, né, o que é o destino. E aí eu não esqueci dela, eu lembro direitinho como é que ela estava vestida, estava com um lencinho, né, tal. Cadê a piscadinha para você? Nossa, ainda não, mas o coração piscou, né. Aí eu peguei, eu olhei e falei, poxa, né, eu quero trabalhar aqui, né, entrei. Aí ele passou alguns testes, fiz alguns testes, né, então, todo mundo entra, né, no estúdio de quadrinhos para desenhar, todo mundo. Mas a princípio acho que ele pensou que será bom para escrever nos balões, né? Isso. E nos títulos, né?
Mas nem isso, ele não sabia dessa minha, Entendi, tá. desse meu talento, né, com letras, com caligrafia. E como eu disse, todo mundo entra para desenhar, né? Mesmo os roteiristas, eu quero desenhar, desenhar. E eu, igualmente. Só que ele já viu ali em mim alguma firmeza na mão, né, alguma coisa, eu estou precisando de arte finalista, né, que é a definição de desenho, Sim, né, perfeito. estilo, tudo mais, peso, né, de traço. Tá. Aí ele falou, Sombreado, tá? faz um teste aí, tal, eu fiz aí rapidinho, então eu já peguei a primeira história, já comecei a fazer, e depois é que ele descobriu, né, eu falei para ele, eu falei, olha, eu também faço letras, né, gosto. O curioso é que eu achava, pô, se eu faço letra, caligrafia, faço gótica alemã, gótica francesa, gótica inglesa, eu vou fazer, né, essa letra de forma, uma linha atrás da outra, vai ser muito fácil. Olha, Kendi, eu vou te dizer, eu fiquei, sem brincadeira, eu já comecei a desenhar, a fazer letras, né, tal, e ganhar. Mas eu aprendi mesmo, eu pude dizer que eu aprendi a fazer letras de balão depois de uns 2 ou 3 anos fazendo letra praticamente todos os dias. É uma das coisas mais difíceis você fazer e, na verdade, você tem que fazer com que a sua mão seja uma espécie de normógrafo, né? Quer dizer, sim, ela vai, perfeito. Né, ser uma maquininha, né? Isso é muito difícil. E até você pegar o estilo da letra também, né? Tudo Verdade. Que bacana. E aí você ficou lá um bom tempo e depois de lá? Olha, eu saí, a minha trajetória aí é meio que muito paralela com a da Denise, né? Quer dizer, não com a minha atividade específica, né? Porque eu sou um arte finalista, diretor de arte, e ela já como roteirista. Mas aí eu saí de lá, na verdade, um dos primeiros profissionais do Eli Barbosa a fazer trabalhos naquela época ali para os estúdios Disney, né, pela editora Abril, acabou sendo eu, né, porque eu era muito inquieto, não ficava, né, parado num lugar muito tempo. E aí eu fui atrás e comecei a fazer testes e tal, peguei uma primeira história e comecei a chamar todo mundo, chamei primeiro ela, falei, pessoal lá. O que você falou para ela? Você não vai fugir, não? Não, de jeito nenhum, vai ficar a vida inteira, né? Mas foi curioso isso, né? Porque ela já começou a trabalhar também como roteirista, né? Fazer alguns trabalhos, outros amigos nossos também, né? Saindo. E eu comecei a fazer trabalhos também para estúdios que prestavam serviço para a editora Abril, né? O Arte Comics e Estúdio Raros, na verdade, do Dorival Vitor Lopes e do Elcio de Carvalho, então, que são duas pessoas conhecedoras, né, de quadrinhos e que trabalhavam com a tradução de quadrinhos da Marvel, da DC também, então foi ali que eu acabei tomando, né, gosto também nesse universo do quadrinho, chamado quadrinho adulto. Legal. E o Primágio já estava lá? Primágio Manto? Sim, nossa, já estava. Primágio, para a gente, para a nossa memória, ele nasceu na Abril e eu acho que ele vive lá até hoje, né? Pelo menos a parte do espírito dele é ali. E eu conheci, sim, quer dizer, foi um dos profissionais que a gente aprendeu a admirar logo de cara, sabe? Um conhecedor, assim, um amante, né? Isso, verdade. Dos quadrinhos, né? E tem um respeito muito grande, né? Por todos que trabalham, por todos que dedicaram a sua vida nos quadrinhos e, claro, ele recebe esse respeito de volta, né? Sem dúvida. A lei da atração, a lei do retorno existe mesmo, né? Perfeito. E depois aí, você junto com a Denise resolveram fazer arte, etc. e a Gibiosfera, é isso? Sim, sim. Assim, realmente aconteceu pelas contingências assim do mercado, né? A Denise contou já para você aqui a ideia de como começou, né? Mas o que eu posso dizer das minhas experiências com a Gibiosfera, na verdade, assim, eu me sinto muito bem, né, de conseguir ganhar, né, o meu sustento com isso que a gente tanto gosta de fazer. Né? É um caminho, é um nicho que a gente acabou trilhando, né, apostando. Não é fácil, né? Quer dizer, o mercado, a gente vive as oscilações do mercado a todo momento, a gente não está alheio, né, a
esses problemas, né, de economia, de mercado, né, tudo Sim. mais. E hoje você tem, especialmente hoje, você tem uma característica do mercado que ele está, por incrível que pareça, né, está mais burocratizado do que, nossa, quando eu comecei a trabalhar mais de 40 anos atrás, sabe? Assim, é impressionante. Você não tem formulários hoje, assim, para preencher em alguma medida, mas aumentou consideravelmente a formalização dos negócios e o fechamento de negócios de CNPJ para CNPJ. Então hoje é assinatura digital, tudo mais, você tem que ter um código de ética, né? Você é uma microempresa, né? Então não vai ter tudo isso. Aí, não raras vezes a gente vai fechar um contrato com uma empresa, mas você tem ISO 9000, ISO 14000, ISO 37001 barra, né, alguma coisa, então a gente tem que procurar, olha, a gente é uma microempresa, prestador de serviço, né, então a gente procura se encaixar no mercado, né, mas assim, é sempre um desafio, né, é legal porque a gente se sente vivo, né. E tem que ficar se adaptando. Tá bom. Tomás, estamos nos instantes finais, eu queria que você deixasse seus contatos aí, por favor, tá? Olha, o meu contato, eu posso passar direto, né, na verdade o e-mail da Gibiosfera é gibiosfera@gibiosfera.com.br, o site, né, é gibiosfera.com.br, né, e ali, quem tiver interessado em conhecer o nosso portfólio, né, a gente tem alguns exemplos ali, alguns arquivos, né, com conteúdos completos de alguns clientes que nos autorizaram no passado. Perfeito. Tá? Muito obrigado e muito bom review também. Tá? Obrigado igualmente, Kent. Internautas, meus agradecimentos então a esse talentoso Tomás Edson. Nós analisamos mais um Quadrinhos para Quadrados Redondos. Grande abraço e até a próxima.